Um grupo de relatos. Desde quando esse trabalho começou, eu sentia que ele ia pegar um caminho bem bacana, uma direção bem bacana. Eu falava isso com Baltazar e com Biel, mas não sabia dizer exatamente para onde. Era aquela coisa do paranormal, né? De sentir, de dizer, olha, esse grupo de domingo eu sinto que nós vamos estar realizando uns trabalhos muito interessantes com esse grupo. Eu sinto isso. E aí o grupo foi andando, foi criando a sua forma, com a maior fluidez, com muita naturalidade, e vocês começaram a pedir os relatos. E aí foi virando, e até hoje a gente não saiu disso, dos relatos. Até porque tem sido assim um trabalho muito bom. Eu, por exemplo, tenho aprendido muito, né, de ver a experiência das outras pessoas, temas que eu jamais pensaria, e ver aquilo, né, ver como para cada pessoa acontecer uma coisa diferente, dentro da mesma realidade, dentro da mesma experiência, mas cada um viveu essa experiência de uma forma diferente. E esse das almas gêmeas, para mim, foi o mais surpreendente de todos os relatos. Eu não sei bem o que eu estava esperando, né? Mas acho que eu estava esperando uma coisa mais romântica, não sei. Eu esperava que fosse... Falei em alma gêmea, né? Então tá tudo perfeitinho, a banda da laranja, né? Bom, família, vamos a estes relatos. Primeira coisa que eu gostaria de pontuar aqui é que cada vez menos as pessoas acreditam que existem as suas almas gêmeas. Eu acredito que essa falta de crença é pelos grandes desencontros que se tem, né? Pelas dificuldades que as pessoas estão tendo de se relacionarem e principalmente de entenderem que, apesar de existir a nossa alma gêmea, muitas vezes nós não estamos no mesmo estágio vibratório que elas. Ou elas estão no estágio de mais luz, ou nós estamos no estágio de mais luminosidade. Não há uma sincronia, né? Isso ficou muito claro nos relatos que eu ouvi. Cada um é uma história, vocês vão ouvir. Mas tem isto igual em todos. Nós não somos, não é irmão gêmeo, nem é pazinho de jarro, que tudo vai acontecendo igual. Nós temos o nosso livre-arbítrio e cada um de nós é um. Isso fica tão claro. E muitas vezes as pessoas pensam que encontrar uma gêmea é tudo dar certo, é tudo dar perfeito, não é? E não é bem assim. Não é. Primeiro que é um encontro muito forte. Muito forte. E muitas vezes essa intensidade, a depender da luz que nós temos, não é muito bem digerida, não é muito bem acomodada dentro da gente. Né? Vamos aos relatos que vocês vão compreender. Enfim, eu quero começar com um relato de um rapaz.
né? Ele chega primeiro no mundo espiritual do que a moça, que seria uma gêmea dele. Chega primeiro e está lá se cuidando do seu processo de evolução. Uns anos, 3, 4 anos depois, chega ela. A espiritualidade ali, né, os mentores dos dois, providenciaram que os dois se encontrassem, mas nada marcado, né? Deixa fluir, ver o que acontece. Simplesmente os colocaram próximos para ver o que aconteceria. Eu conversei com os mentores que fazem esses trabalhos, eles inclusive disseram que não é incomum, não é raro, colocar as pessoas que são almas gêmeas perto para que elas se encontrem, favorecendo o encontro, e elas não se encontrarem. Ou passarem direto uma com a outra, não fazerem nenhuma sintonia. Nenhuma. O que é impressionante, porque quando a gente estuda e percebe, convive com pessoas que são almas gêmeas, a gente vê que o amor é muito forte, que tem uma intensidade na relação, sabe? Uma coisa assim muito forte mesmo. Então, pensar que essas duas pessoas no plano espiritual vão passar uma pela outra e nem se tocar, nem chamar atenção. E aí esses mentores disseram o seguinte, que é isso, pessoas ainda estão em planos vibratórios completamente diferentes. Ou seja, ainda não estão prontos para se reencontrarem. Mas estão vivendo experiências tão individuais, tão diferentes, tão díspares, que apesar da forte sintonia, não faz nenhum contato, não fica mergulhado mesmo lá embaixo, e as outras prioridades de cada um naquele momento se manifestam com mais força. Mas não foi o caso deste relato, né? Esses dois se encontraram, sentiram essa coisa forte, se olharam e começaram a conversar, desenvolveram uma amizade, não é? Ela falou da experiência terrena dela, ele falou da experiência terrena dele, e eles dois começaram a perceber que tinham um sentimento mais profundo. Desconheciam se esse sentimento mais profundo poderia se manifestar no plano espiritual, procuraram os seus mentores e foram informados que sim, que não há nenhuma restrição para o amor em lugar nenhum do universo. O amor é sempre uma presença bem-vinda em todo lugar do universo. Eles começaram, né, a ter um relacionamento e sentiam tanto a intensidade e começaram a estudar sobre o que eles sentiam e descobriram que talvez eles fossem uma alma gêmea. Perguntaram aos mentores, os mentores então confirmaram a eles isso. E eles ficaram numa relação muito forte, e aí chegou a necessidade dele voltar a encarnar. Ele precisava voltar a encarnar para resgate kármicos, para desenvolver algumas coisas que só é possível desenvolver através das energias do planeta material. E ela não queria que ele voltasse. E ele disse, não, mas eu preciso ir, você também precisa, não só eu. E o mentor dela também falou com ela, olha, uma necessidade vai ser bom para você. E ela não queria que ele fosse. E ele viu que se ele atrasasse o processo dele ali, não é, ele estaria dando um desvio, ele sabia que ele precisava retornar. E ela não compreendeu isso de jeito nenhum. E quando ele retornou para o plano material, ela tomou um ódio dele assim imenso. Imenso ódio que levou também a ela ter um retrocesso no processo evolutivo dela. O mentor conversou com ela, tentou mostrar a ela que aquilo não podia ser daquela forma, que ela estava vendo, que ela precisava, a evolução precisava continuar,
mas não teve jeito e ela foi tendo um processo de regressão tão grande que acabou retornando para o umbral. Né, de ódio, com muito ódio dele, se sentiu enganada, achou que os mentores enganaram, achou que ele a enganou, né? E ele, apesar de sofrer muito, ele encarnou. Viveu todo o processo que ele tinha que viver e retornou para o mundo espiritual. E lá ficou sabendo do que havia acontecido com ela. Né? Que ela tinha entrado numa coisa muito egóica, muito egoísta, de muito ódio, e que tinha ido para o umbral. Ele esperou se descansar, passar todo o tempo que ele precisava para se recuperar da experiência terrena, e começou a trabalhar para tirá-la do umbral. Né? Começou a trabalhar e foi lutando, orando, vibrando, se uniu com uma pessoa que havia sido mãe dela na última encarnação que ela teve em planeta Terra, e a ele e essa senhora, que tinha sido mãe dela, foi e devagarzinho foi conseguindo trazer ela de volta, trouxe de volta para o hospital. E ela sempre perguntando, você vai ter que encarnar de novo? Você vai me deixar de novo? E ele dizia, eu não sei. Eu acabei de voltar. É vivendo um tempo aqui, no plano espiritual, que a gente descobre se precisa de mais uma encarnação. Né? Ela, eu não volto, eu não vou voltar, eu não quero voltar. E aí foi dito a ela, né, de que se ela não voltasse, logo, logo ela ia sentir algumas coisas. Porque quando você está no plano espiritual, você precisa voltar para encarnar e você não vem, você começa a sentir frio, você começa a sentir fome, inadequado. Né? Porque a gente só encarna porque tem necessidade de encarnar. Já fiz algumas lives sobre esses temas, né? A gente precisa das energias da Terra, e aí se a gente também não vem, a gente começa a sofrer no plano espiritual. E é o que começa a acontecer com ela. Ela começa a sofrer, ela não quer vir, ela começa a sofrer, e aí não é uma coisa boa, não é? Porque casos desse tipo, por exemplo, aí não se consegue, não há tempo hábil, porque a alma entra em sofrimento de fome mesmo, de frio, é verdade. Porque está na hora de descer, está precisando, o nível de luz, o estágio evolutivo ainda não permite o convívio com o éter direto, precisa resolver algumas questões na Terra. A consciência pesa, né? O inconsciente pesa de karmas que precisam ser resgatados, de coisas que precisam ser resolvidas. É que o tema da live não é esse, mas para que vocês compreendam, não é? E ela não queria voltar, até que ela começou a sofrer muito e volta no sofrimento. E isso aí às vezes é ruim, porque abre uma possibilidade de ter problemas na gravidez, nascer doentinho ou doentinha. Isso não significa que todas as pessoas que nasceram ou doentinha ou doentinho tenham resistido de voltar a encarnar. Tá? Nada é para todas as pessoas, a gente já conversou sobre isso aqui. Não é nada generalizado, mas as pessoas que fazem a escolha que ela fez de só voltar nessa condição, geralmente desenvolvem algumas questões, alguns problemas, não é? Enfim, e aí foi exatamente o que aconteceu com eles. E ele continuou depois como mentor dela, ajudando ela no processo encarnatório, para que ela sentisse os fluidos dele, sentisse que a presença dele, e ele narra isso, apesar dela não me ver e não me sentir, a minha presença ali perto, ela ficava mais forte, ela ficava mais feliz. Então eu dediquei os anos que ela precisou ficar em planeta Terra, eu dediquei esses anos a estar ali de alguma forma como ela. E quando ela retornou para o plano espiritual, aí sim, eles começaram a ter uma relação mais igual por igual. E os dois estão se preparando para poder encarnar nos próximos 5 anos. Ela está bem, ele está bem, agora ela está num outro clima. Então você veja, né? Eles se encontraram em
800 e pouco no plano espiritual. Ele encarnou no começo aí dos anos 1900, não, 1700, né? 1700. Eles se encontram no plano espiritual em 1780, tendo uma assessoria aqui, porque as datas a gente se atrapalha. Ele se reencontra em torno de 1780, e aí no começo dos anos 1800 ele desce para poder fazer a encarnação, volta no final dos anos 800, e aí encontra ela no umbral, leva uns anos para resgatá-la. Não é isso? É isso. Então vocês vejam, né? Quer dizer, uma história que começou lá em 1700 e tanto. Agora que está, agora não, né? Tem uns 30 ou 40 anos que eles conseguiram se estabelecer, conseguiram se estabilizar. Que ela encarna e ele continua. Ela encarna no começo dos anos 1900, não é isso? Sobe em torno de 1970 e agora sim eles estão no mesmo, mais ou menos no mesmo patamar de evolução e de compreensão. Então eu escolhi esse caso por isso, para mostrar que nem sempre as nossas almas gêmeas estão no mesmo nível vibratório que a gente. E quanto tempo, né, às vezes leva para poder se resgatar uma coisa como essa. Deixa eu beber um pouquinho de água fluidificada. Esse foi um caso que eu escolhi. O segundo caso foi bem diferente, não é? Eles se encontram nas colônias e começam, lógico, né, aquela coisa muito forte, começam a ter um relacionamento e ela precisa voltar a encarnar. E ele fica no plano espiritual, acompanhando ela como mentor, ajudando a ela. Ela se casa no plano material, tem filhos. Ele não entra nessa no ciúme, porque sabe que ela está fazendo uma experiência de um aprendizado, convivendo com outras essências, não é? Fazendo outros aprendizados que não seriam possíveis através dele. Que esse é um outro aspecto também. Tem aprendizados que nós fazemos que a gente precisa conviver com essências diferentes da nossa, para não ficar, como é que chama, sem ter nenhum desenvolvimento. Se as almas gêmeas encarnam juntas e ficam ali, elas não desenvolvem, elas criam uma relação, uma simbiose, não é tão forte que não consegue desenvolver outros interesses, não consegue desenvolver outras coisas, e o amor fica muito possessivo, né? Não dá certo. E ele vai como mentor dela, depois ela sobe, aí ele desce, e ela continua como mentora, acompanhando ele agora, não é? Em todo o aprendizado dele, ele também casa, tem filhos, e quando ele volta para o plano espiritual, os dois estão juntos, estão bem, e esses dois, inclusive, nem vão encarnar mais, já concluíram seus aprendizados. Foi muito gostoso conversar com eles dois. Eles estão se preparando agora para irem para um planeta imaterial, que existem as colônias espirituais e os planetas imateriais. Não é? Quando a gente conclui os nossos trabalhos no planeta Terra, nós que não voltamos mais a encarnar, nós somos levados para os planetas imaterial, onde já começamos a fazer aprendizados impossíveis na Terra. E não tem, a energia aqui ainda não produz, né? Que são energias no nível de um amor mais sutil. Nos planetas imateriais, por exemplo, se alguém erra, o outro ajuda para que aquela pessoa se recupere. Não tem de forma nenhuma um julgamento. O erro é visto como um erro, não é? E a pessoa é recuperada.
diferente daqui. Não vamos falar de como é aqui, né? A gente erra, toma pau na cabeça. Enfim, às vezes tirando até a oportunidade de a gente se transformar numa pessoa melhor. Isso aqui é o pior. E é o que está acontecendo com eles. Estão se preparando para seguir juntos, agora já vão juntos. Nem sempre se vai para esse nível de evolução com a nossa alma gêmea. Às vezes a alma gêmea ainda não alcançou esse processo, não chegou a hora ainda, mas no caso desses dois, eles seguiram juntos para o plano espiritual, né? Essa foi uma segunda entrevista que eu fiz, e fiz uma entrevista também no caso de 2 rapazes. Olha que coisa. Eles estavam... Os 2 estão fazendo uma experiência em corpos masculinos. Todos 2 estão fazendo. Eles ainda não sabem como é, se algum deles 2 é feminino e que está fazendo uma experiência no corpo masculino. E eles não estão nem um pouco preocupados com isso. Isso é que eu achei bom. Eles se amam, eles se sentem mesmo e são almas gêmeas, foi confirmado pelos mentores. E eles me disseram isso: Alu, nós estamos vivendo uma experiência no corpo masculino. E eu perguntei: se vocês não têm interesse em descobrir se algum de vocês é uma essência feminina, não é? E eles disseram: não, não perguntamos isso, não queremos saber. Se você sabe, não diga, porque nós estamos nos trabalhando para o amor incondicional. O amor que está acima dos corpos, o amor que está acima, né? A gente quer trabalhar para desenvolver o amor sutil. Eu perguntei: o que é isso? Vocês podiam falar para mim sobre o amor sutil? Eles disseram: é uma coisa que nós sentimos um pelo outro, né? Nós temos uma qualidade de amor assim, muito sutil, muito de companheirismo, de estar junto, de conversar, de trocarmos interesses, não é? E é nisso que nós queremos, neste momento, manter o nosso foco. Foi uma coisa que nós 2 combinamos entre nós. E eles estão se preparando, vão vir para uma experiência terrena, né? Ainda não definiram se eles vão descer como 2 homens, vai descer, se algum deles quer fazer uma experiência no corpo feminino, como vai ser, mas eles estão pedindo uma experiência terrena para verem isso. Eles querem investir no amor sutil. São 2 filósofos. Realmente, né, gente, a alma não tem sexo, né? Mas, enfim, o perispírito tem a formato masculino ou feminino, né? E eles são 2 filósofos, então é um casal, gosta de filosofia, de estudar, de sentir, e eles querem nisso que eles estão querendo aprofundar. Eu achei muito bom. Eu escolhi esse relato pelo inusitado, né? São 2 pessoas que estão vivendo uma experiência com a essência Yang. Os 2 escolhi por isso, mas não só por isso. O que me levou mais a escolher foi que eu gostei muito assim deles falarem dessa questão do amor sutil, porque eu gosto muito disso, do amor incondicional, que a gente também não entende o que é, acha que é sacrifício. Eu até falei isso no pleito de oração de sábado, que amor incondicional não tem nada a ver com sacrifício, com sujeição ou submissão, né? E eles falando naquilo, que naquele momento o mais importante não era definir um formato sexual para o perispírito deles, que o mais importante era cultivar aquilo que eles estavam aprendendo com a troca de almas. Olha que coisa bonita, não é? Bom, meus queridos, esses são os relatos dos nossos dias de hoje. Como o trabalho é gravado, eu vou pedir a vocês que anotem as perguntas e respostas para nós trabalharmos no próximo domingo, tá? Então, vocês trazem as perguntas e respostas. Alu, olha, queria te perguntar sobre isso do relato do domingo anterior. Aí a gente vai falar sobre isso
mais os relatos do dia de domingo, do próximo domingo. Tá bom? Então hoje vai ser mais curto porque, infelizmente, a gente precisa fazer gravado. Eu vou viajar, né? Eu estou descendo para realizar um trabalho em São Paulo. Vocês vão dizer, essa Lu só fica viajando. É isso mesmo. Eu só fico viajando. E rezem por mim nessa viagem. É uma viagem de trabalho, uma viagem onde eu vou estar começando a voltar a atender pessoas, começando a ver algumas coisas que são importantes, começando a marcar os encontros com as pessoas que estão fazendo iniciação comigo. Enfim, vamos voltando, né? E é isso, queridos. Até o próximo domingo. Fé em Deus, até todos os dias, até sempre.